Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão comentar, analisar as notícias com você o advogado e jornalista Marcelo Pavão, o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A notícia mais importante desse meio de semana, sem nenhuma dúvida, não é a mais interessante, mas é a mais importante. É a aprovação pelo Congresso do novo arcabouço fiscal. O antigo, o teto de gastos, ele já nasceu meio morto, natimorto, né? Ele foi quebrado todos os anos pelo Bolsonaro, antes, durante e depois da pandemia. Seria quebrado também pelo Lula. E o arcabouço fiscal foi articulado pela equipe econômica do governo Lula e foi modificado, não chega a ser desfigurado, no Congresso. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Benjamin, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Paulo, a gente já está quase no final do 8º mês, né, do mandato do atual governo, e ainda está se discutindo essa história, né, da reforma fiscal, ainda nem está se colocando na pauta a reforma tributária e por aí vai. E uma coisa que me espanta bastante, Paulo, Benjamin, é que hoje você tem uma postura, né, dos congressistas no sentido de, olha, porque o centrão aqui, o centrão ali, a oposição e tal, e não há responsabilidade alguma do Congresso em relação ao que está sendo aprovado. Toda a responsabilidade fica com o governo federal, né, com o executivo, e o legislativo simplesmente lava suas mãos. E então, Paulo, eu vejo o seguinte, que enquanto os nossos congressistas não forem responsabilizados pelos seus atos e também pelas suas omissões, leia-se, eu voto se você me der emenda, se você me der dinheiro, isso não vai mudar. Eu não vejo alternativa, Paulo, para que o Brasil volte a deslanchar ou tenha um projeto de governo, de projeto de Estado, enquanto o parlamentarismo não for colocado na pauta do dia. Porque do jeito que fica, o governo, seja qual for o executivo, o governo atual, o anterior ou os futuros, o que acontece? Você não consegue cumprir essa regra, porque eu vou aqui talvez falar uma palavra, não sei se existe, incumprível, né? Porque esse teto, ele não é execuível, ele não é possível, porque as despesas elas são voláteis. Então, para se evitar um mal maior, estabeleceu-se um teto de gastos que não tem como ser cumprido. Enquanto isso, o Congresso não se responsabiliza. É difícil, Paulo. Eu vejo que do jeito que está, um passo para frente, dois para trás, um para o lado, um para frente, e a gente não vai sair do lugar. Benjamin, boa tarde. Boa tarde a todos. As despesas são voláteis? E são inexequíveis, melhor que os incumpríveis. Mas eu vou discordar frontalmente do Marcelo Pavão hoje. Nós vamos para o fight. Na verdade, eu acho que enquanto o Brasil não for presidencialista, de fato, a gente não consegue governar o Brasil. E é uma brincadeira que eu estou fazendo com o Pavão, porque hoje nós nem somos presidencialistas, nem somos parlamentaristas. Essa discussão do arcabouço fiscal mostrou claramente o grande queda de braço entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o deputado eleito por uma pequena parcela da população, mas dono do Congresso, o Lira. Hoje, o Congresso tem um poder atroz, atípico e super hipertrofiado sobre o orçamento. Começou com o orçamento secreto, com as emendas do relator. Hoje, o poder executivo tem uma dificuldade muito grande de negociação. Negociação com o sentido mais correto da palavra, que é o convencimento pelas boas ideias. Hoje o convencimento é econômico. Isto pode afetar, inclusive, a nossa região. Uma das discussões é que estariam sendo cedidos cargos a uma reforma ministerial sendo engajada, sendo gestada, e passaria pelo Ministério dos Portos, onde o santista Márcio França poderia deixar de ser o ministro dos Portos. E diz-se nos bastidores que este cargo iria para o Partido dos Republicanos, que é o mesmo partido, salvo engano, do nosso prefeito da cidade e do nosso governador.
Nosso governador que já disse que quer privatizar o Porto de Santos. E aí eu pergunto, será que as tratativas para a construção da ligação seca com o Guarujá também farão, que nem o Marcelo Pavão disse, 2 para trás, 1 para frente, 1 para o lado? Será que novamente nós vamos ter visto apenas a inauguração de uma maquete? Uma correção, Márcio França acho que é vicentino, né? Ele desenvolveu a carreira dele lá, embora ele seja santista como torcedor declarado. Eu acho que Santos. ele nasceu em Santos, mas foi prefeito de São Vicente. Como o Beto, se salvo engano, era vicentino e foi prefeito de Santos. E tem a família do Vale do Ribeira, isso, de Iguape. Essa questão do parlamentarismo tem um aspecto dele que é muito importante, que é esse que o Marcelo Pavão falou, que é o do parlamentar ser responsável pelo sucesso do governo. Os deputados são eleitos no Reino Unido, que tem um dos modelos mais perfeitos do mundo. Em cada distrito, um parlamentar é eleito, né? Um deputado, e aí eles elegem o primeiro-ministro. É um deputado eleito, vai ser o primeiro-ministro. Se o governo der errado, se fica cobrando emenda para votar e tal, fica inviabilizando o governo, o parlamento é dissolvido e o mandato do deputado vai ter que ser disputado de novo. Então, o parlamentar fica responsável, sim, pelo sucesso do governo. No Brasil, essa estrutura está muito tranquila. Todo poder com o Congresso e responsabilidade nenhuma. Só poder sem nenhuma responsabilidade. A notícia mais importante seria essa do arcabouço fiscal. Mas a notícia mais interessante, Marcelo Pavão, é a demissão por iniciativa da emissora Jovem Pan ou por iniciativa própria do comentarista Thiago Previnato, as duas versões, em função da não retratação dele pelas ofensas que ele fez, que ele proferiu contra um desembargador. O caso é muito complexo. Um homem de 70 anos é acusado do estupro de uma jovem de 13. O desembargador, ele absolve, diz que ela é drogada e prostituída, e o apresentador chora durante a notícia e o comentarista chama o desembargador de vagabundo e tarado. A Jovem Pan pediu que ele se retratasse, ele não se retratou. Paulo, só fazer uma observação. Márcio França é vicentino de nascimento, né? Mas se formou e viveu muito tempo aqui. Paulo, esse caso, ele é emblemático, né? E já comentei isso, e ele provavelmente vai ser estudado nos cursos de comunicação durante muito tempo, o que aconteceu na Jovem Pan. Primeiro, a gente precisa deixar muito claro o que é liberdade de opinião e seus limites da opinião, tá? Então, no momento que eu, enquanto estou aqui com câmeras, microfones, luzes no estúdio, entrando na casa das pessoas, não é uma questão de opção, é meu dever ter responsabilidade ao informar, ao opinar, ao comunicar. Eu posso até, enquanto cidadão, concordar com o Pavinato. Eu não li o processo, eu sou advogado, mas eu não li o processo, não tenho ciência da sentença, não sei dos seus detalhes. Opinar sobre esse processo, no estado que eu estou neste momento, seria pura axiologia, porque eu não tenho informação nenhuma do processo. Se eu pegar as informações divulgadas na imprensa, uma menina de 13 anos, estupro, homem de 70, absolvição, é indignante, sim. Mas desde que a gente saiba o que aconteceu para isso. E mesmo que essa decisão, lendo o processo, e eu concorde que ela está errada, o meu limite é discordar da opinião do desembargador. Eu posso, enquanto cidadão, falar, eu respeito, decisão judicial se cumpre, mas espero que recorram, porque isso é um absurdo, é um caso emblemático, a gente precisa... Tal. Adjetivar o juiz extrapola os limites da minha opinião. Então, no caso da Rede Jovem Pan, que eu chamo o mesmo caso do William Vac, quando cobria a posse do então presidente Barack Obama, que
fora do ar mesmo, ele fez se manifestou de forma preconceituosa e racista e foi mandado embora. Eu vejo que, ainda que eu concorde pessoalmente, em hipótese, com o Pavinato, eu discordo da adjetivação e da forma como ele se posicionou. Quanto ao outro colega que chorou, eu não vou entrar no mérito, eu não quero entrar, mas... Também foi demitido. Foi demitido, eu entendo as razões da Jovem Pan e apoio administrativamente o que a Jovem Pan, porque adjetivar, xingar as pessoas, desrespeitar as pessoas por eu estar em desacordo com o que elas pensam ou decidem, isso, na minha opinião, enquanto jornalista profissional, eu acho que extrapola o campo da opinião e entra no campo da adjetivação e no campo criminal, inclusive. O Paulo Schiff me põe numa saia justa, porque eu sou o único daqui que não sou jornalista. Eu sou jornalista hereditário, porque meu filho faz jornalismo, então eu tenho o direito de ser pai de jornalista. Mas eu estava pensando enquanto dirigia o carro, Paulo e Pavão, que assim, eu acho que tem coisas que são feitas pelo motivo errado da maneira certa. E eu me lembrei a minha postura quando houve a retaliação no Guarujá pelo assassinato do policial. Em nenhum momento eu acho que a polícia não deve invadir o morro, prender traficante, mas não porque foi apenas a morte de um policial. Pessoas são mortas todos os dias no Guarujá de maneira torpe e ninguém toma nenhuma providência. Ali foi corporativismo. O Pavinato, eu escuto a Jovem Pan desde de manhã no programa local até o final do dia. E ele é useiro e vezeiro, já para usar uma expressão também consagrada, de ofensas. Ele ofende ex-presidentes, ele ofende ministros, agora ele ofendeu um desembargador. A princípio, eu concordo com o que ele pensou, mas a gente tem que ter uma ética quando se dirige a você. Eu estou entrando na tua casa, seja na hora do almoço, seja à noite, com todo respeito. Eu não vou falar os palavrões que eu penso em alguns momentos. Eu tenho ética, apesar de não ser jornalista. O Pavinato é um jurista, ele sabe os limites do que ele pode e não pode falar. Mas agora ele mexeu com o desembargador. Enquanto ele ofendeu outras pessoas que interessavam o seu veículo de comunicação ofender, ele estava protegido. Então, a demissão é correta, mas pelo motivo errado. Agora, a qualificação de uma pessoa, ela sempre deve ser evitada na comunicação. Você critica a decisão, você critica a frase, você critica a atitude, você critica a postura. A pessoa, quando você chama de tarado um desembargador, isso cai, como disse o Pavão, no campo criminal. Ou é calúnia, ou é injúria, ou é difamação. Isso deve ser evitado, mesmo porque, por mais informado que você esteja a respeito daquela questão, você não tem a especialização do desembargador, você não teve acesso se havia falta de provas ou não. É muito questionável. Você pode dizer, é muito estranho. Realmente, a gente olha, a menina de 13 anos é vulnerável. O cidadão de 70 anos, que se ele estuprou realmente, é um criminoso. Agora, você não tem como rotular um desembargador que teve acesso a todos os elementos do processo como tarado ou como vagabundo, né? Isso aí a gente deve evitar para não cair nessa questão da calúnia, da injúria, da difamação. E também para não iludir o público com uma opinião que é pessoal e que não tem acesso a todas as informações da questão. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, mas é rápido. Voltando com a Opinião Litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, o Marcelo Pavão, advogado, jornalista, cinéfilo, estão comentando as notícias com você. A Prefeitura de Guarujá tem emergência financeira decretada pelo prefeito Caio Amado. Agora, a Prefeitura de São Vicente. As atitudes do Caio Amado, que a gente vai comentar hoje, parecem que tem cunho arrecadatório, Pavão. Uma delas é a reimplantação, na verdade, da Zona Azul em São Vicente, estacionamento regulamentado,
que, de acordo com o presidente da CET de Santos, o Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, a arrecadação não é significativa para o orçamento da cidade. E a outra é a de desconto de 50% para quem tem ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, atrasado. Paulo, são duas questões assim emblemáticas. A questão do ITBI foi uma lambança contábil da Secretaria de Finanças de São Vicente, que nivelou todos os coeficientes tributários num só, e aí quem pagava pouco passou a pagar muito, quem deveria pagar mais passou a pagar menos. Então, uma lambança da Secretaria de Finanças de São Vicente que precisa ser desfeita, cada um pagando as alíquotas que tem seu direito. A segunda coisa, o segundo ponto, que é o do estacionamento regulamentado, é o que você falou, é o que o Fifi falou mais cedo hoje, no sentido de que a arrecadação ela é insuficiente. O que me traz essa informação é uma grande dúvida, uma grande incerteza. Por que o prefeito Caio Amado não anuncia uma grande reforma administrativa, encerrando cargos de confiança desnecessários, fazendo uma reorganização do pessoal, otimizando as atividades, despolitizando principalmente creches, escolas, tirando um monte de atravessadores que a gente sabe que existem em muitas prefeituras, e São Vicente não é diferente, porque aí sim, eu acredito que o prefeito Caio Amado estaria falando para os seus eleitores, para os seus não eleitores, para a população vicentina, no sentido, olha, estamos trabalhando com afinco para reduzir despesas, para fazer uma arrecadação mais consciente. E aí, Paulo, até a questão do estacionamento do rotativo, do azul, poderia vir de outra forma. Olha, estou reduzindo todas as questões desnecessárias, os gastos desnecessários e, além disso, estou regulamentando o estacionamento, que é uma outra fonte, embora pequena, mas que vai ajudar. Eu não acredito que a população se colocaria contra. Mas esse tipo de movimento eu não vejo desde o governo federal, passando pelos governos estaduais e muito menos pelos municipais. O que eu vejo em vez de falar vou gastar menos ou vou gastar de forma mais consciente, vamos arrecadar mais. Isso é de norte a sul, de leste a oeste, do governo de Brasília até as prefeituras menores. E com isso, não sei, eu não quero aqui dar uma de futurólogo, mas o prefeito Caio Amado não vai colher absolutamente nada, porque vai ter mais gente descontente pelos estacionamentos regulamentados e não vai resolver o problema do caixa da prefeitura. Um desses descontentes pode ser o médico Benjamin Rodrigues Lopes, quando vai trabalhar em São Vicente e deixa o carro estacionado em frente à unidade de saúde? Não, nesse caso não, porque a minha unidade fica na margem da Imigrantes e não tem estacionamento regulamentado. Mas quando eu penso, e até pego o ato falho do apresentador, que ele compara São Vicente e Guarujá, uma emergência moral, a outra emergência econômica. O Caio Amado, para mim, ele é uma grande incógnita. É um prefeito que não diz muito ao que veio ainda. Ele não conseguiu colocar um norte na cidade e ele está ficando mais famoso pelos memes. A briga com o prefeito de Santos, em que ele sai do meio de uma atividade pública, de uma inauguração de um conjunto habitacional, algo que manchou muito a imagem dele. Passou meio como sendo uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Pode não ser, mas foi o que me passou. Mas a surpresa é porque as primeiras pesquisas que estão circulando nas regiões dizem que ele é um favorito para a reeleição. Será porque ninguém quer assumir o tamanho da encrenca que São Vicente é? E aí eu tenho que associar com o ex-prefeito Márcio França, que eu já citei hoje erradamente como santista, mas como calunga que ele é. Quando ele foi prefeito, a gente viu que havia um sentimento de crescimento da cidade. Esse sentimento a gente não percebe agora. A gente vê uma cidade que encolhe na sua autoestima. Por último, quando a gente discute a política do estacionamento regulamentado, e eu aprendo que multa, a advertência, a regulamentação do trânsito não é para arrecadar, ou não deveria ser, Paulo Schiff. Deveria ser para educar.
A ferramenta estacionamento regulamentado é para que você tenha mais vagas disponíveis durante o dia, que pessoas não ocupem aquele estacionamento, impedindo que outras pessoas acessem comércio. Será que o Caio Amado está dizendo que toda a questão do trânsito é apenas arrecadatório? Será que nós estamos sentindo o cheiro da indústria de multas dos radares? Será que é o próximo passo? O objetivo do estacionamento regulamentado é a rotatividade, né? A ocupação da vaga por mais automóveis, principalmente nas áreas comerciais das cidades. Agora, uma imagem, tem uma frase que diz, vale mais que 1000 palavras. A imagem que a gente vai ver agora é a imagem da precariedade absoluta. Dentro de uma sala de aula, alunos com guarda-chuva aberto, para evitar se molhar com as goteiras. Isso aconteceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Benjamin. O que significa também que nada do que já está muito, muito, muito ruim não possa piorar, não é? Isso me lembra a década de 80, 90, aqui na nossa região do estado de São Paulo, quando a gente tinha as escolas de lata, que era uma vergonha no estado mais rico da nação. Isso foi superado. Mas o Rio de Janeiro, Paulo e Pavão, ele é um estado atípico. Todos os ex-governadores vivos do Rio de Janeiro terminaram na prisão, ou passaram um tempo na prisão, à exceção de Benedita da Silva. E o do atual governador. É um desgoverno atrás de desgoverno. Duque de Caxias, uma cidade da grande Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que tem altíssimos índices de violência e que tem o tráfico passando, o Comando Vermelho organizando, e a gente tem essa imagem. Como é que um resistente, uma criança que consegue estudar nessa escola, é um resiliente, é alguém que tem muita vontade disso e que vai se superar, porque é uma vergonha. Eu lembro que no final do governo da ex-presidenta Dilma, ela lançava a campanha do Brasil Pátria Educadora. Acho que essa é a antítese do lema. Pavão, e nem adianta a criança aí com aquele impermeável, né, uma capa ou um corta-vento, né, com um capuz impermeável, porque o objetivo aí do guarda-chuva é justamente não molhar o caderno, o livro, que vai estragar, né, com a gota de água. Paulo... Com a gota não, com a enxurrada de água. Paulo, o que eu destaco, apenas em complementação ao que o Benjamin falou, é a seguinte situação. Há poucos dias a gente estava discutindo livro didático, se informático, se é digital ou se é em papel. Nós estamos discutindo se isso, se aquilo, quando não se tem o básico. Não se tem uma sala sem goteiras. Imagina se essas crianças vão ter tablets, se essa sala tem Wi-Fi. Não tem, gente. Então, quando a gente começa a discutir educação no Brasil, sem observar os detalhes, e aqui eu quero trazer um detalhe, para a gente fechar. Essa cidade onde aconteceu isso é Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Sabe qual é essa cidade? É a cidade que elegeu aquela deputada, que era até outro dia ministra do Turismo, uma deputada federal. O que a senhora deputada faz pela sua cidade? Pior, o seu marido é o prefeito Vaguinho, que apoiou o atual presidente, que faz... Sabe onde eu quero chegar? É que prefeito não tem que fazer campanha, não tem que ficar viajando para Brasília, a tiracolo com esposinha ou quem quer que seja. Prefeito tem que ficar na cidade governando para os seus munícipes. O que a gente comprova com essa situação ou a gente começa a se envolver nas eleições de forma objetiva e não como esporte, é isso que a gente colhe. Porque o marido é o prefeito, a mulher é deputada federal, foi ministra e a escola está nessa situação, então assim não tem justificativa a não ser que nós estamos elegendo pessoas erradas para os cargos da administração. E enquanto isso não for pensado pela população, vai acontecer. Agora, principalmente, quando vier esse papinho de livro digital, isso nós estamos falando do estado de São Paulo, que é pior do que isso, porque é só passar pelas escolas que as coisas estão piores. Então não dá para a gente pular várias casas do jogo sem a gente observar que as nossas crianças muitas vezes não têm banheiro, não têm luz e estudam em escolas assim.
Nós estamos entrando no último mês do inverno de 2023, mas está previsto para hoje um calor, uma onda de calor está prevista muito forte, que se deve tanto ao fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na área equatorial, na área perto do Equador, como também a mudanças climáticas. Mas tem muita gente que não acredita ainda nas mudanças climáticas. Então, use o termômetro hoje, amanhã, e depois faz uma reflexão se existe ou não mudança climática. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes comentam as notícias com você, analisam. E uma dessas notícias mostra bem o tempo em que a gente vive. Guarujá tem uma operação policial desde o final de julho, depois da morte de um policial da Rota por um tiro de fuzil disparado por alguém ligado ao crime organizado de um morro, que já foi preso, por sinal, e essa operação policial já produziu 20 mortes. Ontem e hoje, Guarujá tem manifestações contra a Operação Escudo e a favor da Operação Escudo. Quem é a favor da Operação Escudo entende que a presença policial rigorosa no Guarujá, e a gente entende que tenha que ter rigor mesmo. Não foi só esse policial que foi baleado, depois teve um policial federal, em Santos teve uma policial militar que também foi alvejada dentro de um carro, virou alvo, é um absurdo isso. Mas quem é contra entende que há excessos, que há abusos na ação da polícia, Pavão. Paulo, bem rapidamente, qual é o fator que vai dizer se os policiais se excederam ou se os policiais cumpriram o dever? São as imagens que deveriam estar nas câmeras, que deveriam estar nos coletes à prova de bala. Então, hoje a gente já sabe que dos 90 mil PMs em atividade, só 10 mil tem câmeras. O governador Tarcísio é claramente contra, o seu secretário Derrite também é contra as câmeras. E aí nós temos qual situação? Nós temos dos 16 policiais envolvidos, apenas 6 câmeras, sendo que praticamente todas essas 6 câmeras, a grande maioria, não estavam envolvidos no tiroteio. E aqueles que estavam envolvidos no tiroteio ou estavam com câmeras sem bateria, desligadas ou sem câmera. Onde que eu quero chegar? Eu, enquanto cidadão, até prova em contrário, sempre estarei ao lado das forças policiais regulares, sempre. Mas, no momento que você tem elementos que podem comprovar o profissionalismo dos policiais, a necessidade de abrir fogo contra pessoas que estão colocando em risco a vida dos outros moradores da comunidade e dos próprios policiais, então você está assumindo a dúvida e por isso é que tem essa divisão da sociedade. Porque se o nosso governador e o nosso secretário de segurança estivessem imbuídos buscar a verdade, primeiro que essas imagens já teriam sido divulgadas, segundo que todos estariam com essas câmeras e terceiro, teria um apoio muito maior da população no sentido de que, olha, as forças policiais estão fazendo o seu trabalho. Hoje há um grande silêncio de uma parcela considerável da sociedade que não tem informação alguma. E essa dúvida depõe contra as autoridades, porque aí qualquer coisa passa a ser abuso. E a gente precisa das imagens. Senhor governador, aqui fica o apelo. Coloque câmeras em todos os policiais, porque aí nós vamos ver quem se excede e quem cumpre o dever. Com a omissão do Estado, com a omissão da Secretaria, a dúvida cresce e aí fica uma situação muito clara, porque você tem informações de abuso e informações de trabalho. Em quem confiar? Nas autoridades ou na comunidade? Não estou falando de bandido, estou falando da comunidade. Eu não posso simplesmente passar um pano em cima da comunidade e falar que todo mundo é bandido. Não é assim. Então hoje há uma grande dúvida e a sociedade clama por esclarecimentos, governador. Por que não tem imagens e por que o senhor não coloca em todos eles, em defesa dos seus policiais?
Não é em defesa do bandido, é em defesa do policial. Existem dois lados, uma manifestação a favor e a contra. Eu vou manifestar contra os dois. Quero ser do contra, mais do contra possível. Eu sou contra a invasão do morro pelo motivo que foi. Ela deveria ter sido feita porque pessoas civis, pessoas honestas, estão sendo assaltadas há anos no Guarujá. Teve que ter a morte lamentável de um policial para que houvesse essa situação. A partir daí, há um descontrole do que está acontecendo naquelas regiões. Quando você tira a imagem, que é a salvaguarda do próprio policial, você permite que a gente pense que há algo para esconder. Eu me lembro de Shakespeare, quando diz que há algo de podre no reino da Dinamarca. Há algo de podre. Ao mesmo tempo, nós, população, queremos ser protegidos. Queremos uma polícia eficiente, digna, que combata o crime com coragem, não apenas por vingança. Acho que a palavra vingança é muito forte. O Morro do Guarujá, historicamente, como o Morro de São Bento de Santos, como a área da Cracolândia de São Paulo, está na cara de todo mundo sabe o que acontece lá. Por quê? Porque a única imagem que eu consegui ver da ação policial é aquela repórter da Globo com uma mira de um fuzil atrás dela. Acho que a gente precisa entender muito. A sociedade quer a polícia, mas quer uma polícia eficiente e uma polícia cidadã. Não uma polícia que tenha medo de bandido, mas não uma polícia vingativa. A gente quer se sentir protegido dos dois lados. Porém, a gente também precisa entender que o Guarujá, como muitas cidades, sofre o problema do abandono das suas populações no morro. Dizer que no morro só tem bandido ou dizer que a comunidade é somente honesta é meia verdade. O tráfico está imiscuído naquela sociedade. O filho da mãe, que é empregada trabalhadora, é avião do tráfico, porque é a única forma de ele ganhar dinheiro. O pequeno garoto só tem a esperança de virar traficante. Existe um livro muito famoso na Colômbia que contava a história das meninas que se prostituíam para arranjar dinheiro para colocar silicone, porque o único jeito delas ascenderem socialmente era sendo amantes de traficantes. Em muitos morros, a gente tem isso. O Caco Barcelos, no seu livro Abusado, mostrou isso. E tem uma cena ímpar, Paulo Schiff, quando ele está entrevistando um traficante do morro do Pavão, Dona Marta, ele está fugido, ele está na Argentina. E no meio do jogo do Boca Juniors, o traficante é assaltado. E ele começa a berrar, mas cadê a polícia que não protege? Polícia, bandido, ladrão, tudo depende da situação. Em relação a essa questão da operação do Guarujá, é levantado um ponto aí pelo Marcelo Pavão, em que o governador Tarcísio de Freitas deve adotar uma postura clara, que é a questão das câmeras nos uniformes dos policiais. Durante a campanha eleitoral, o candidato, então, Tarcísio de Freitas, se manifestou contra a adoção da instalação de câmeras nos uniformes. Houve reação e ele voltou atrás. Assumindo, ele não tirou as câmeras, mas elas eram 10 mil para 90 mil policiais, elas continuam sendo 10 mil para 90 mil policiais, sendo que há descuido na recarga de bateria, na colocação ou não da câmera. Ou seja, o governador faz que não é com ele. As pesquisas mostram, governador, que o uso das câmeras nos uniformes reduz o número de mortes de policiais nos batalhões em que foram adotadas. Então, ou tira ou coloca, mas assume a posição. Não fica fingindo que não é com o senhor governador essa questão da câmera no uniforme do policial. O ex-policial Misael Bispo foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato da advogada, ex-parceira, ex-companheira dele, Nakashima. É Márcia ou Mércia Nakashima? Mércia. Mércia Nakashima. Isso aconteceu em São Paulo. O corpo da advogada foi encontrado numa represa dentro de um carro em Nazaré Paulista. E a investigação mostrou que ele deu um tiro no queixo da advogada e colocou ela dentro do carro, empurrou o carro para a represa com ela ainda viva. Ele, desde 2018, ele está no regime semi-aberto, ele pode sair para trabalhar e à noite volta para a prisão, e agora ele ganhou o benefício do regime totalmente aberto. Ele cumpriu a pena, o cumprimento da pena está dentro da legislação.
mas ainda assim existe uma certa manifestação de revolta do público com o desfecho desse caso. Paulo, primeiro, Paulo, eu queria pedir licença para mandar aqui um grande beijo para na nossa audiência, a Ruth Alonso Muglia, que ela mandou aqui uma mensagem dizendo que quarta-feira é o melhor dia, viu, Benjamin? Tá? Fica a dica para o Paulo. Então, grande beijo para você, obrigado pela audiência. Paulo, essa questão é um debate que a população, a sociedade, ela tem que entrar. Porque, como você falou, o Misael, ele cumpriu o que a lei determina. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. 22, 8 meses. 22, 8 meses, ficou 13 anos, já estava no semiaberto, agora progrediu para o aberto, ou seja, está em liberdade. Só que a sociedade, ela não faz essa leitura como sendo, olha, o problema está resolvido, você já cumpriu sua pena. A sociedade, de uma forma geral, ela entende que a pena está aquém do que ele deveria. Ou seja, que o crime, em tese, está valendo a pena, porque você faz, você logo sai. Só para fazer um paralelo, as pessoas que ajudaram a matar aquela atriz Sharon Tate em 1968, 69, estão presos até hoje. Né? Prisão perpétua, estão discutindo depois dos 50 e tantos anos de condenação a possibilidade de ser colocado em liberdade. Aqui no Brasil, com esse sistema de progressão da pena, você, no máximo, se você for o pior dos bandidos da história, você fica 36 anos preso. Mais do que 36 anos, só se você for esquecido pela sociedade lá dentro. Porque você não fica. E se você cumprir todos os determinantes da lei, inclusive ler livro, fazer cadeira, entrar na marcenaria, lavar louça lá dentro, lavar roupa, fazer qualquer coisa, você vai tirando dias de pena. Se você for bom comportamento e fizer uma série de garantias, você sai mais cedo ainda. E a sociedade cada vez mais está aumentando o muro, colocando cachorro, colocando rede elétrica, colocando uma série de coisas. Então, enquanto não houver uma discussão séria da sociedade, com as suas instituições e principalmente com os nossos legisladores, que parem de ficar fazendo chacrinha e sentem o bumbum para fazer leis, para isso eles foram eleitos, nós temos um Código Penal de 1940, uma legislação penal capenga, absolutamente um queijo suíço que só estimula a impunidade. E ainda mais a Constituição, que manda passar por 5 instâncias antes de você ser efetivamente preso. Se você é pobre e sem dinheiro, você fica preso desde cara. Se você é rico e empoderado, você vai ter bons advogados que vão recorrer até o Supremo e, com eventual sorte, você pode até cancelar o processo. Então, onde que a gente precisa? É se unir para saber o que a sociedade pensa como resposta a um crime. Fica a prisão perpétua? É pena de morte? Qualquer coisa. Do jeito que tá muito errado. Eu acho que depois que o Pavão encerra o assunto, eu começo com a minha fala assim, no Brasil, o crime compensa. Eu sou muito mal de números, como diz o Paulo Schiff, mas eu fiz uma conta rápida. O crime aconteceu em 2011. Ele 2010. acho que é final de 2010, 2011. Ele foi condenado a 22 anos. Ele deveria ficar preso até 2032, 2033. Nós estamos em 2023. Se ele tivesse sido condenado no dia que cometeu o crime, ele ainda estaria na cadeia. No Brasil, a gente tem a saída temporária que ofende a dignidade do cidadão. Eu vou elencar um outro criminoso, a von Richthofen, Suzane, que saía no dia dos pais e no dia das mães. Ela que ajudou a matar, organizou, foi a mentora do assassinato do próprio pai e da própria mãe. A gente pode elencar uma série de outras pessoas que cumpriram 9, 10, 11 anos e estão livres. Livres para repetir o crime, mas principalmente para tripudiar da minha cara, que tento ser honesto, que tento respeitar o outro, que não levanto a arma, que não tenho porte de arma. A gente precisa discutir. Mas olha, Paulo e Pavão, eu só quero dizer o seguinte, o Brasil já discutiu isso. O Brasil elegeu uma bancada intitulada Bancada da Bala. Essa bancada é uma bancada poderosa na Câmara Federal, até no Senado tem representante. E o que eles produzem?
O atual secretário de Segurança, eu vou defendê-lo, ele fez uma lei que foi aprovada na Câmara, terminando com a saída temporária. Mas essa lei está parada na mesa do Senado Federal. O presidente do Senado não põe em discussão. Acho que a bancada da bala, e nós entrevistamos alguns membros dessa bancada aqui recentemente, tem que se manifestar, tem que trabalhar, tem que parar de fazer a política partidária e construir um anteprojeto de mudança no Código Penal. O juiz, muitas vezes, suspeitamos do julgamento do juiz, mas o juiz é escravo da lei. Quando liberta traficantes, quando manda devolver aviões para traficantes, recentemente, quando diz que um senhor de 74 anos que violenta sexualmente uma criança, por pior que ela seja prostituta ou drogada, não é culpado. A gente precisa repensar. Existe uma punição que é legal, né, que o Misael Bispo cumpriu, e existe uma punição que é social, que ele passa a cumprir depois que ele ganha a liberdade, não é? Essa punição social hoje, até nisso existe uma divisão. O goleiro Bruno, ex-goleiro Bruno do Flamengo, que foi condenado pela morte da namorada Elisa Samúdio, recebia dezenas de propostas de mulheres interessadas nele. Eu fico pensando no Misael, que matou a Mércia Nakashima, né, foi condenado pela morte. Será que ele vai receber algumas propostas também de algumas mulheres interessadas nele? Ou vai haver a punição social depois da punição legal? A gente teria ainda para comentar uma notícia muito interessante, que é a discussão no parlamento do Iraque sobre pena de morte para relações homossexuais. Parece que é a volta da Idade Média no Iraque, como já aconteceu em outros estados da Ásia e da África, e como acontece hoje no Ocidente também, tem um retrocesso assim nos costumes. Mas fica para uma outra vez, porque o nosso tempo está esgotado. A gente agradece ao Benjamin Rodrigues Lopes, ao Marcelo Pavão, a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.